O sudário de Turim é uma mortalha, uma espécie de lençol, onde existe uma imagem que mostra um homem, que foi açoitado, coroado com espinhos, crucificado e perfurado com uma lança. Ao vê-lo, associamos imediatamente aquele que morreu para nos salvar dessa forma. Associamos evidentemente a Jesus Cristo. Eu acredito que o sudário de Turim é a mortalha de Jesus. E neste vídeo vou compartilhar com vocês os motivos que levam a ciência a confirmar isso, com as recentes descobertas, ocorridas apenas alguns meses atrás. Seguem os 8 motivos que sustentam esta afirmação. 1. Uma réplica não pode ser recriada. 2. A imagem é tridimensional. 3. Corresponde às manchas de sangue no sudário de Oviedo. 4. Devido a recentes estudos sobre a idade do sudário. 5. Devido à análise forense. 6. Devido aos grãos de pólen encontrados no sudário. 7. Devido às moedas cunhadas por Pôncio Pilatos estarem sobre os olhos do homem no sudário. 8. Devido ao sangue AB estar no sudário. O primeiro motivo está relacionado a um estudo de março de 2019, onde se tentou reproduzir uma réplica do sudário de Turim. Os resultados afirmaram que a reprodução perfeita do sudário de Turim continua sendo um desafio, já que muitas outras características da imagem original ainda não foram obtidas com qualquer um dos processos usados para a reprodução até o momento. Isso basicamente significa que, mesmo com a tecnologia mais sofisticada disponível hoje, não podemos replicar o sudário de Turim. É difícil de acreditar que no ano de 2021 ainda não possamos replicar um tecido secular. Um experimento semelhante foi realizado em 2012, e a partir desse experimento, vimos a quantidade de eletricidade necessária para criar uma imagem com apenas algumas das propriedades existentes no sudário. O procedimento foi desta forma. Foram ao Dallas Cowboy Stadium, onde são utilizadas lâmpadas de 750 megawatts. O Dr. Paulo Lázaro, que liderou o estudo de 2012, disse à National Geographic que seriam necessários vários bilhões de watts para recriar a imagem. Outra coisa a considerar é que 750 megawatts estão sendo usados em todo o estádio. O que a ciência está afirmando é que um corpo morto no sudário teve que exalar bilhões de watts para criar a imagem da mortalha. Nenhum mero humano poderia fazer isso, mas Jesus, o Deus-homem, poderia. Como ele iluminou durante a transfiguração, ele certamente iluminou de uma forma ainda maior, durante sua ressurreição, que foi gravada no sudário de Turim, para nós. Além disso, seriam necessários 10.000 desses lasers para criar a imagem no sudário, que excede a potência máxima liberada por todas as fontes de luz ultravioleta disponíveis hoje. Essa declaração já diz tudo. Em pleno século XXI, não temos a capacidade de replicar o sudário. Portanto, a cada Páscoa, quando nos lembrarmos da ressurreição, pense no poder de Jesus. Pense nesse poder literalmente explosivo que ocorreu, quando ele ressuscitou dos mortos, para criar esta imagem. É simplesmente incrível. Agora, você deve estar se perguntando como não é possível replicar todas as características do sudário? Isso se deve ao fato de o tecido conter uma imagem tridimensional, que é a segunda razão pela qual acredito que esta seja a mortalha de Jesus. Os tecidos não podem conter imagens 3D precisas. Mas, como você pode observar aqui, uma imagem tridimensional pode ser obtida deste tecido bidimensional. Esta natureza tridimensional inspirou o projeto de pesquisa Sudário de Torino, que foi a mais completa análise do sudário até o momento. Uma equipe de 33 pessoas, composta por especialistas em várias áreas, que passaram 17 meses se preparando para a análise. Eles fizeram um trabalho incrível, e aqui, testaram vários tipos de imagens, e mesmo assim, não foram capazes de obter a natureza tridimensional que o sudário tem.
Até o momento, essa natureza tridimensional ainda não pode ser reproduzida pela ciência. Os dados do estudo, de fato, permitiram que o rosto de Cristo fosse modelado pelo History Channel, que você vê aqui. A terceira razão é que o sudário de Torino compatibiliza com as manchas de sangue no sudário de Oviedo. O sudário de Oviedo é o pano que estava na cabeça de Jesus, conforme mencionado em João 27. Houve um estudo que comparou manchas de sangue, bem como o cálcio e depósitos de estrôncio, entre a mortalha e o sudário. Os resultados sugerem que ambos os panos foram usados pela mesma pessoa. A quarta razão, creio, se deve aos novos estudos que fornecem uma data atualizada para o sudário. Em 1988, os resultados da datação por carbono forneceram uma data por volta de 1300. Isso fez muitas pessoas acreditarem que era uma falsificação, por décadas. No entanto, no início dos anos 2000, Ray Rogers foi desafiado a examinar isso mais a fundo, e ele descobriu que amostras erradas foram selecionadas para a datação. Usando amostras de fitas, retiradas do sudário, ele concluiu: a amostra de radiocarbono não fazia parte do pano original, e era inválida para determinar a idade da mortalha. O que resultou em uma nova data, entre 1300 e 3000 anos. A data do carbono 14 levou muitas pessoas a acreditarem que este não seria o tecido da sepultura de Jesus. O projeto de pesquisa do sudário de Torino escreveu um artigo refutando isso. Em outubro de 2019, foi feita uma análise da matéria-prima. Dados mostraram inconsistências, e então, solicitaram um novo teste de carbono 14. Embora esses resultados sejam promissores, uma nova amostra e datação por carbono serão necessárias. A quinta razão é devido à precisão médica do sudário. O especialista da equipe de pesquisa escreveu: a maior mancha de sangue na mortalha está no lado direito do tórax. Cobre a área da quinta e sexta costelas. A mancha mostra claramente a separação do sangue de um material aquoso claro. O que diz o Evangelho de João? Depois que Jesus foi perfurado, saiu sangue e água. E isso é clinicamente confirmado aqui. O examinador ainda afirma: não podemos deixar de comentar que uma notável consistência existe entre os relatos do Evangelho e as descobertas forense-patológicas retratadas no sudário de Torino. E também acho interessante que o examinador afirme que há uma notável consistência entre o sudário e os evangelhos. Eu concordo, existe. É por isso que acredito que o sudário é o tecido do sepultamento de Jesus. A sexta razão refere-se aos estudos sobre o pólen. Max Frey usou fitas adesivas para coletar amostras de poeira do sudário de Torino durante a investigação de 1978. Mais tarde, ele classificou 58 grãos de pólen, comparando aos encontrados nos maiores museus botânicos do mundo. Ele concluiu que a maioria dos grãos de pólen eram de Jerusalém. E veja, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Essa é uma outra grande coincidência, ou, esta é verdadeiramente, a mortalha, utilizada no funeral de Jesus. A sétima razão, que me leva a acreditar, deve-se às moedas colocadas sobre os olhos. Era costume colocar moedas sobre os olhos de uma pessoa morta. Seus olhos permaneceriam fechados, enquanto você o carregava para o túmulo. Isso foi confirmado pelo analista de imagens Robert Aralick, que disse: o sudário realmente contém uma imagem tênue da moeda de Pilatos. Então, nós temos um homem que foi torturado da mesma maneira que Jesus foi, teve o seu flanco perfurado, tinha manchas de sangue, que combinavam com o lenço de cabeça, atribuído a Jesus, tinha moedas em seus olhos que foram cunhadas por Pôncio Pilatos, estava em Jerusalém, segundo amostras de pólen, e teve uma explosão de luz ultravioleta, para criar um perfil 3D de seu corpo crucificado. É evidente que se trata de Jesus, não há outra explicação natural para isso. A oitava razão pela qual acredito, é que há sangue AB no sudário. O sangue que estava no sudário
também é sangue AB, e assim é o sangue de todos os outros milagres eucarísticos. Concluindo, todas essas razões apontam para o fato de que a ciência pode tentar andar junto com a fé. Hoje, a ciência avançou o suficiente para começar a compreender e comprovar esses fatos fenomenais. Este é um exemplo do poder de Deus, que foi ilustrado por meio de descobertas científicas. E não esqueça, Jesus te ama.